Olá pessoal, terceiros anos, manhã e tarde, MI em agropecuária. Muito bem, gente, então, dando continuidade à matemática 3, a partir da última videoaula, em que eu passei apenas um exercício, depois da introdução aos sistemas de equações lineares, tá? Para chegar aqui, você precisa assistir o primeiro vídeo sobre sistemas de equações lineares, mas abreviadamente podemos falar sistemas lineares. Passar pelos exercícios iniciais e então chegar aqui, ok? Vamos lá, então, aqui com este material, gente, nós iniciamos a discussão sobre os sistemas lineares específicos do tipo 2x2. 2 versus 2, como você vê aqui apontando o meu cursor, tá? Claramente, né, linguagem matricial, aqui eu me lembro, sem muito problema, eu tenho um sistema que possuirá duas equações, bem como duas variáveis, duas incógnitas. Então, dentro desse tópico, gente, em matemática 3, a gente vai avaliar alguns tipos específicos de sistemas de equações lineares, tá? Com base no nível que vocês estão, que é o nível médio. Beleza? E que, claro, nos concursos, vestibulares, essas tipologias de sistemas aparecem, ok? Então, o material que eu estou utilizando, ele começa com a situação contextual. Uma moça aqui chamada Tina, você observa aqui no início, ó, Tina, ela passeava, andava por um lugar e avistou uma placa. Nessa placa havia tais informações, ó, 3 águas de coco mais 2 sanduíches igual a R$30, né? O dono aí do estabelecimento contratou, ele mesmo produziu essa placa, indicando combos no lanche, o que é muito comum a gente ver também em lanchonetes, restaurantes, por aí. Esses combos para você comprar um pacotezinho por um preço mais tratável, como alguns costumam dizer. Outro combo que ela percebeu foi o seguinte: ele possuía 2 águas de coco mais um sanduíche por R$17. Tá? Tina, conforme o contexto, ela fica interessada, olha que curioso, em saber o preço unitário, por exemplo, da água de coco, bem como do sanduíche. Ora, se 3 águas de coco, mais 2 sanduíches, de uma espécie específica, de um tipo específico, custam R$30, e as mesmas águas de coco, só na quantidade de 2 delas, mais o sanduíche, sai por 17, ela ficou, então, pensando, quanto deve ser uma água de coco servida aqui no padrão de tamanho que eles servem, e quanto deve ser o valor também de um sanduíche apenas, desse padrão de sanduíche que eles servem aqui. Certo? Com respeito a esse combo. E, para tanto, para que ela pudesse ter uma resposta sem perguntar ao moço da loja, fazendo os cálculos à luz da matemática, claramente ela pôde montar 2 equações aqui, né, gente? Chama a água de coco de uma variável, chama sanduíche de outra variável. Aí se eu chamar, por exemplo, x água de coco, eu teria 3x e y sanduíche mais 2y igual a 30. No outro combo, com o mesmo tipo de água de coco, com o mesmo sanduíche, tá? O mesmo padrão de serviço ofertado, eu teria 2x mais 1y, que é o próprio y apenas, dando 17. E aí ela cairia nesse sisteminha aqui que vocês estão observando embaixo. Vou deixar a placa aparecendo junto com o sisteminha, ó. Vocês compararem. Deixa eu sair aqui a imagem rapidinho. Tá? Aí você vê o sisteminha aqui por baixo, ó. Vou subir agora um pouco minha tela. 3x mais 2y igual a 30. 2x mais y igual a 17. Ou seja, 3 águas de coco mais 2 sanduíches saindo por R$30. Eu consigo montar esta equação. Tá? 2 volumes de água de coco mais um sanduíche saindo por R$17. Perceba, se eu chamo x água de coco, eu tenho 3 águas de coco compradas no primeiro combo, então eu tenho uma mais uma. É o mesmo que 3 vezes ela. Somar um cara com ele mesmo 3 vezes é o mesmo que 3 vezes ele, tá? Por isso 3x. E da mesma forma, você consegue entender por que 2y, por que 2x aqui na segunda equação e por que somente y, tá bem? E na hora que ela estrutura essa modelagem, meus amados, ela consegue saber o preço da unidade da água de coco e o preço da unidade do sanduíche Y. Ela consegue porque na hora que ela achar X nesse sistema, bem como Y nesse sistema de equações, eu estou achando
o valor para cada unidade vendida, se eu comprasse separadamente, uma unidade de cada um, certo? Claro que quando eu penso numa loja, o lojista, no caso da lanchonete aqui, ele pode estar vendendo os combos e barateando um pouco o preço do sanduíche e da água de coco, porque é um combo sendo vendido, né? Mas se eu quiser saber por quanto está saindo a unidade no combo, é só eu resolver esse sistema, coisa linda. Beleza? E esse sistema, gente, é aquilo que nós chamamos de sistema de equações lineares do tipo 2 por 2, tá? Aqui nesse parágrafo com fundo azulado, ele traz a definição. Só antes de a gente poder ler essa definição e discuti-la, volta para a modelagem que Tina desenvolveu aqui, tá? Perceba que eu tenho uma equação mais acima, outra equação mais abaixo. Primeiro membro antes da igualdade, segundo membro depois da igualdade. Nós temos duas equações, portanto, aqui ó, em cima e embaixo, e temos duas incógnitas apenas. O x que está em cima é o mesmo x de baixo, porque representa o mesmo elemento na equação. O y que está em cima é o mesmo embaixo, porque representa o mesmo elemento na equação formatada tanto primeiramente como em segundo momento. Tranquilidade. Então o x que eu vou achar nesse sistema, ele tanto se encaixa na primeira equação quanto na segunda, bem como o y. Tá? X e y, ora encontrados, devem satisfazer ambas as equações. O que quer dizer satisfazer ambas as equações? Quando eu achar x e y, substituo na segunda equação, substituo na primeira, e as igualdades devem bater. Esse lado tem que dar 30, para ser 30 igual a 30, isso é uma verdade. 17 igual a 17, isso é uma verdade, então estaria encontrando x e y de forma correta. Beleza? Vamos ao conceito. Um sistema de equações lineares do tipo 2 por 2, em incógnitas específicas, aqui na nossa modelagem utilizamos x e y, mas poderia utilizar a e b, w, j, y e m, tá? Qualquer letrinha que indique um enigma, aquilo que eu desconheço e devo descobrir, tá bem? Bom, então ele vai dizer que o sistema de equações lineares de 2 por 2 é um conjunto, fica ligado nessa palavra, ó, conjunto, comentei sobre isso lá na primeira videoaula sobre sistemas de equações lineares, que eu posso falar mais abreviadamente apenas sistema linear ou sistemas lineares. Conjunto, gente, envolve uma conexão com a palavra sistema. Tá? Quando eu falo sistema envolvendo algum tipo de elemento ou vários elementos, eu claramente aqui, de modo a colocar à tona o significado de sistema, eu não posso ter apenas um elemento. Um sistema de algo envolve um processamento de vários elementos que interagem entre si gerando um resultado. Um sistema dos órgãos humanos, por exemplo, pega a biologia, o sistema nervoso, né, quando a gente fala, por que sistema nervoso? Eu tenho um conjunto de elementos que interagem entre si, desaguando em uma funcionalidade no organismo humano. Tá? Então, é bem natural que a gente utilizasse a palavra conjunto, já que conjunto está associado aqui à palavra sistema. Eu não vou ter apenas um elemento, tá? Quando eu falo sistema de equações lineares, tá? Quando eu falo sistema linear, mesmo no singular, tanto sistema quanto linear, eu ainda assim, como eu usei sistema, eu vou ter mais de um objeto, mais de um elemento ali sendo utilizado em alguma modelagem matemática para um determinado fim, tá? Então, sistema linear, conjunto, certo? Mas se é um sistema linear do tipo 2 por 2, é um sistema formado por um conjunto de duas, vai destacando aí, ó, duas equações lineares, tá? Se essas equações lineares elas foram modeladas utilizando variáveis x e y, então a gente vai falar que é um conjunto de duas equações, beleza? Lineares nas variáveis x e y, beleza? Que são as nossas incógnitas. Coisa muito importante, quem não assistiu a primeira videoaula, assista porque eu explico o que quer dizer. Eu explico o que quer dizer na introdução a sistemas lineares, eu explico o que quer dizer a palavrinha linear. E tem tudo a ver com o comportamento da variável que você escreve quando está compondo suas equações, formando o sistema. Tá? Inclusive, no exercício que eu passei na aula anterior, entre a primeira e esta agora, que é a terceira, há uma questão que pede para você avaliar quais são os sistemas que são de equações lineares ou não. Beleza?
Tranquilidade. Então tá aqui o conceito de sistema linear do tipo 2x2. Acabou-se. E agora, se eu quiser resolver junto com o Tina aqui, quero resolver esse sistema, tá, de equações lineares. Como é que a gente faz? Aí, lembrando lá, gente, do fundamental maior, vocês devem ter visto um pouco esse assunto lá, agora que você aprofunda, e vocês devem ter visto alguns métodos de como resolver um sistema. Um dos que vocês devem ter utilizado bastante, um dos que vocês devem ter muito utilizado, é aquele que o professor ensinou. Escolhe uma equação, por exemplo, a primeira, e isola x. Passa todo mundo que não for x para o outro membro. Beleza. Isolou x em cima, como o x de cima é o mesmo x de baixo, substitua ele na segunda equação. Aí na hora que eu substituo na segunda equação, fico com a equação apenas na variável y. Isolo y, achei y. Volto na primeira equação, substituo o valor de y, acho x. Esse caminho é totalmente perfeito, totalmente viável, ok? Aqui a gente vai trabalhar com outro caminho, que é um caminho que na verdade a gente vai chamar de método da adição, tá? Um caminho chamado método da adição, que vai abrir espaço, vai criar caminho para quando chegarmos no método gaussiano, chamado de escalonamento, tá? Escalonar um sistema. A gente vai utilizar muito o método de escalonamento de sistemas lineares quando tivermos os sistemas 3x3. Sistemas 3x3, a gente teria mais uma equação aqui, para ter 3 equações, e mais uma variável. Um sistema, como você pode observar aqui, de modo análogo, do tipo 3x3, tá? Análogo ao 2x2 seria eu ter mais uma equação aqui embaixo e mais uma variável. Então, eu teria 3 equações e 3 incógnitas, 3 variáveis. Beleza? Sistemas assim maiores, ou 4x4, 5x5, você soluciona muito mais entendendo o que está fazendo e mais habilmente, mais rapidamente, usando escalonamento. Você pega um sistema grande, 3x3, ou 4x4, 5x5 e assim por diante, tá? Ou até um sistema que não seja quadrado, eu posso ter um sistema com 4 equações, mas só 2 variáveis, tá? Você solucionar o sistema através de substituição, quando ele é grande, dá muito mais trabalho e demora mais. Eu vou ter que sair isolando variável em cada equação e substituindo nas outras, até resolver a que sobrou. E depois voltar ressubstituindo para achar as outras variáveis. Então, demora. Se você usa escalonamento, sai numa boa. Vou explicar quando chegar lá, sistemas 3x3. Mas aqui, para a gente responder esse sistema, eu vou usar um método, como eu falei, que vai abrir caminho para o método do escalonamento. Tá? O método de Gauss. Friedrich Karl Gauss, alemão, que nasceu em 1777 e até hoje é considerado como o príncipe da matemática. Tá? A ele, por exemplo, se devem aquelas fórmulas de progressão aritmética, progressão geométrica. Ele nasce ali no final do século XVIII e ainda vive até meados do século XIX. Tá? Repito, ele nasceu em 1777. 3 sets, né? Coisa bem marcante aí. Para quem gosta de padrões numéricos, um número bem curioso, tá? Beleza, então vamos lá. Como a gente ia responder esse sistema? A gente vai usar aqui um método chamado método da adição, que eu acredito que também vocês devem ter tido contato em algum momento. Não sei o certo, mas provavelmente sim. Como é que funciona esse método? Vou baixar aqui agora, vamos ver. Olá, olá. Reescrevi o sistema aqui bonitinho. Olha aqui em cima, observe meu cursor. Vou pegar aqui o piloto rapidinho. Com o meu pilotinho, eu também posso apontar mais fácil aqui para vocês. Beleza. Ó, olha aqui, a gente reescreveu aqui, ó, o nosso sisteminha lá montado por Tina. Beleza? Beleza. Aí, como é que funciona você resolver esse sistema, isto é, achar valor para x e y, beleza? Pelo método da adição, que é o que eu vou estar usando sempre, vocês vão usar também aqui sempre, quando for o sistema 2x2, certo? Pois ele vai abrir caminho para o escalonamento, que eu vou utilizar em sistemas maiores e que também poderia utilizar em sistemas menores, como 2x2, tá certo? Como funciona? Você olha para as duas equações, beleza. Olhe para as variáveis. Na primeira equação, as variáveis se comportam como 3x mais 2y, a parte que tem variável. Na segunda equação é 2x mais y. E eu começo a pensar assim, que valor... Pensa agora comigo. Que valor eu poderia multiplicar aqui, ó, na primeira equação
ou na segunda equação, que tornaria uma variável ou outra variável, tanto na primeira equação quanto na segunda equação, com os mesmos resultados. Você observa aqui que 3x na primeira equação não é o mesmo que 2x. Tudo bem. 2y na primeira equação não é o mesmo que y apenas. Tudo bem. Mas aí você busca achar uma maneira de ter o mesmo termo que tem x na primeira equação coincidindo com o da segunda, ou você pode pensar em termos da outra letrinha, em termos de y. O mesmo termo que tem y na primeira equação coincidindo com o termo que tem y aqui na segunda equação. Para tanto, olha a sacada. Para tanto, o que a gente faz? Primeiro, olhe para as duas parcelas que tem x e as duas parcelas que tem y no sistema 2×2. Beleza? Beleza. 3 e 2 eu não consigo achar um número inteiro que vezes 2 dê 3. Também não acho um número inteiro que vezes 3 dê 2. A dica é, e aqui eu estou dando essa dica para vocês, procure ver aquele par de valores nas variáveis em que um número seja múltiplo do outro. O que quer dizer um número ser múltiplo do outro? É quando eu, pegando o número menor, multiplico por um número inteiro e isso dá o maior. Número inteiro. Perceba que 3 aqui, na parcela que tem x, ele é maior que 2. Beleza. Mas existe um número inteiro que vezes 2 de 3? Não. Inteiro não. Inteiro não. Se eu multiplicar 2 por 1,5, eu chego em 3. Mas 1,5 não é número inteiro, é número decimal. Ok? Agora, olhando para o conjunto que tem y, ó, eu vejo que na primeira equação eu tenho 2 vezes y, 2y, e na segunda equação eu tenho 1y, que é só o y, 1 vezes y é ele mesmo, só y. 1 e 2 são múltiplos, 1 e 2 são múltiplos, sim. 2, ele é o dobro de 1. Existe um número inteiro que vezes 1, que é menor do que 2, dá 2. 2 vezes 1, isso dá 2. Então, minha orientação é, ache, para usar o método da adição, ache o conjunto de variáveis em que as parcelas, tanto numa equação quanto em outra, elas são múltiplas. Ok? O professor sempre vai dar para achar o pacotinho que é múltiplo, em torno de x ou em torno de y? Nem sempre. E aí eu teria sim que trabalhar com um número decimal. Mas o primeiro passo é, verifique se não tem multiplicidade. Que você ataca naquela variável para tornar tanto o termo variável em uma equação quanto na outra idênticos e poder eliminar, ficando só com uma variável, encontrando essa variável que tu tá ali de sobra para poder achá-la, tá? E achando uma, você consegue achar outra, tranquilamente. Vou explicar já. Então, se caso você não ache múltiplo, não fica aperreado. Você pode trabalhar também com o número decimal. Só que, primeiramente, prioritariamente, busque verificar a multiplicidade, pois você vai fazer contas mais tranquilas, tá? Então, qual foi a ideia aqui de Tina, que também foi a minha ideia? Vou pegar a segunda equação aqui, ó, e multiplicar por menos 2. Na hora que eu multiplico a segunda equação, ó, por menos 2, o que vai acontecer? Primeiro, o professor está multiplicando a equação toda? Sim, você tem que multiplicar a equação toda, porque você tem o que aqui? Uma igualdade. E se a gente tem uma igualdade, se eu multiplico de um lado e não multiplico do outro, a gente perderia a igualdade, tá? Então, se multiplicou por um valor de um lado, para pegar uma variável, tem que multiplicar por todo mundo de um lado e todo mundo do outro lado. E aí você manteve a sua igualdade, tá? Então, quando eu pegar aqui o menos 2, ó, eu coloquei, multiplicar por esse 2x, vai ficar menos 4x. Quando eu fizer o menos 2 aqui que eu coloquei vezes o y, vai ficar menos 2y. E o menos 2 vezes 17 vai dar menos 34. Aí na hora que eu passar um traço embaixo do sistema e somar, na hora que eu somar o 2y com menos 2y aqui, y0. 2y menos 2y, 0y. Aí eu fico só com o x, vou conseguir isolar x e já achar x. Depois volto, escolho a primeira equação ou a segunda equação,
substituo o x que eu achei, isolo o y, acho y agora, finalmente. Percebeu? Esse é o chamado método da adição, tá? Porque, de fato, ao fim você passa um traço. Deixa eu apagar aqui meu piloto, peraí. Você passa um traço embaixo do sistema e soma uma equação com a outra. Ok? E por que você faz essa soma? Porque depois que você multiplicou um valor em toda uma equação, fazendo com que uma das variáveis ficasse igualada, tá? Tanto uma equação quanto a outra, na hora que eu somar elementos que são iguais com o sinal oposto, se eu somo um valor com o seu oposto, isso zera. Porque fazer 2, por exemplo, mais menos 2, mais com menos, menos 2 menos 2, zerou. Então eu estaria somando aqui, a gente vai estar somando elementos opostos, simétricos. E aí eu vou conseguir eliminar. Tá? Então, recapitulando, primeiro passo. Olha para as equações, escolhe uma das variáveis, x em cima e embaixo, ou y em cima e embaixo. E tu busca multiplicar uma das equações por uma constante que torne uma das variáveis que você escolheu idêntica à outra na outra equação. Idêntica. Só com o sinal oposto que diferencie. Que na hora que eu somar dois elementos com sinais opostos, vai eliminar. Beleza? Aí aqui embaixo, ó, a gente vê o que eu falei, agora escrito, digitado. Tá? Observa comigo aqui, ó. A Tina, depois que ela escreveu o sistema, modelou ele com base nas informações do cartaz, ela começou a responder pelo método da adição. Então ela reescreve aqui o sistema, ó, observa comigo, ó, ela reescreveu. Na primeira equação, ela não mexeu em nada, ela repetiu a primeira equação todinha idêntica, mas na segunda ela mexeu. Ela fez o quê? Ela multiplicou toda a segunda equação por menos 2, pois ela notou que eu tinha no pacote de variável y multiplicidade. 2y é o dobro de y. Tá? Então, eu poderia multiplicar y por algum número que tornasse ele idêntico ao 2y em cima, só que com o sinal oposto. E aí conseguiria eliminar ele no método da adição, resolvendo o sistema. Só que aí você multiplica uma equação, não se esqueça, multiplicando por menos 2 toda a segunda equação, todo mundo recebe multiplicação, porque aí eu mantenho a igualdade válida. Tá? A gente mantém a igualdade aqui, ó, válida. Ok? Dizer que 2x mais y é igual a 17 é o mesmo que dizer que menos 4x menos 2y é igual a menos 17. Perceba que se eu dividir essa segunda equação aqui agora, manipulada por menos 2, se eu dividir ela todinha por menos 2, eu volto para o que está em cima. Para o que está em cima. Tá? São equações proporcionais, são equações equivalentes. Tá? 2x mais y igual a 17 é equivalente a menos 4x menos 2y igual a menos 34. Beleza? Isso, claro, aqui por vias proporcionais. Se eu multipliquei por menos 2 um lado, multipliquei por menos 2 o outro aqui, então eu mantive a mesma igualdade. Tá? Tá? Mesma igualdade. Se eu simplificar aqui agora, eu volto para o que estava em cima. Tá? X e y eu vou achar, vai ter o mesmo valor tanto em uma quanto em outra. Beleza? E aí perceba, quando ela reescreve agora, depois que multiplicou por menos 2, a segunda equação, eu tenho, olha isso, eu tenho um pacote das variáveis que segue em modo idêntico. 2y em cima, 2y embaixo. Só variando em termos do sinal. E essa ideia você multiplicou por um cara que tornaria a parte de y de cima idêntica de baixo com o sinal oposto. Que é quando eu passar um traço aqui agora, ó, e somar essas equações, o 3x aqui, ó, mais menos 4x, vai sobrar para mim aqui menos x. E na hora que eu fizer a soma aqui, ó, 2y menos 2y, zerou y. E na parte depois da igualdade, somando termo a termo, as equações, o 30 somado com o menos 34 vai sobrar aqui menos 4. Aí vindo para o lado aqui, usando a implicação lógica, ó, o que aconteceu? Depois que Tina passou o traço, somou. Passou o traço e somou. 3x mais menos 4x, vai sobrar o menos x. O 2y mais menos 2y, zerou. O 30 mais menos 34 ficou menos 4. Soma tranquila aí. E agora é só isolar x. X não está isolado ainda, ele está com menos multiplicando ele, tá? Então esse menos multiplicando o x é o menos 1. Menos 1 vem dividindo aqui, ó. Passa o menos 1 dividindo, tá? E esse
meu sinal de x, ele fica positivo. Só que aí o menos 4 sobre menos 1, 4 por 1 dá 4, tá? Mais menos com menos mais. Então, ó, achamos x igual a 4. Que delícia! Uma vez que tu achou x igual a 4, o que você faz? Achou x igual a 4? Beleza, já achou aqui o preço unitário da água de coco. R$4. Beleza. Para você achar o preço unitário agora do sanduíche, o y, você escolhe uma das equações aqui anteriores, tá? Lá em cima, ó, onde você tinha o sistema original, você vem no sistema original, escolhe uma das equações, você pode escolher a primeira, tá? Pode ser a primeira, ou pode ser a segunda, no sistema original, tá? Embora você pudesse voltar para o sistema aqui intermediário, porque a segunda equação ela equivale à segunda aqui em cima. Mas oriento sempre, volta no original, tá? Porque aí tu volta de onde tudo começou, na modelagem inicial do problema. Então, voltando aqui no sistema original, tu escolhe primeira equação, nenhum problema, ou tu escolhe piloto se comporta, piloto. Escolhe a primeira ou a segunda equação. Substitui o x e vai encontrar o y. Beleza? Aqui Tina fez o quê? O que Tina fez? Tina escolheu a primeira equação, já tinha achado x, foi lá, jogou no lugar de x o 4, aí você observa aqui do lado, ó. Fez a multiplicação, 3 vezes 4 aqui, 12. Mandou 12 para o outro membro, eliminando 12 em ambos os membros. Aí ficou com 2y igual a 30 menos 12. 30 menos 12, 18. Então ficou aqui, ó, com 2y igual a 18. E isolando o y finalmente, eu fico com y igual a 18 sobre 2. 2 multiplicando, 2 dividindo. Então fica y igual aqui, ó, ao 18. Tina foi um pouco mais rápida nas continhas, né? Nem escreveu a divisão, mas tudo bem, ela foi mais rápida, nenhum problema. Tá bem claro aqui o que ela fez? E aí quando eu fiz aqui, ó, junto lá com a Tina, ela passou o 2 multiplicando por y, agora para cá dividindo, eliminando 2 em ambos os membros. Então ela chegou em 18 por 2, e isso dando 9. Achamos que o preço unitário do sanduíche vale R$9. Que coisa linda, tá vendo? Tanto x aqui, ó, pessoal, tanto x que está aqui, ó, x igual a 4, como solução do sistema, igualmente com y igual a 9, tanto x igual a 4 como y igual a 9, se você pegar agora, você pode fazer o teste para ver se acertou. Você pega o 4 em x, joga na primeira equação, pega o y9, joga na primeira equação. Faz o mesmo com a segunda. Faz a continha do lado esquerdo, vê se bate com 30 na primeira equação. Faz a continha aqui do lado esquerdo na segunda equação, vê se bate com 17. Põe lá o 4 no lugar de x, põe lá o 9 no lugar de y. Você vai perceber que vai bater certinho. Tu achou a solução correta. Como é que eu venho agora e emprego o conjunto de solução? Olha o que Tina fez aqui. Tina fez. Olha o que Tina fez. Fez o teste que eu falei pra vocês aqui. Pegou o x e o y que obteve, tá? Jogou lá nos primeiros membros de ambas as equações para ver se bateria com o que vinha depois de igualdade, as constantes que estavam lá, tá? Perfeitamente. E aí você dá um desfecho indicando, ó, o conjunto solução, tá? Lembra, conjunto solução, S maiúsculo de solução. Para conjunto a gente representa com letra maiúscula, igual, abre o par de chave e dentro do par de chave vai ter o elemento que é o conjunto solução, ou os elementos do conjunto solução, tá? Nesse caso nós temos um elemento só. Nós tivemos um x e um y, que juntos formam o par, que é solução do sistema, tá? Aí esse par aqui, lembre, x 4 primeiro, vírgula, y 9 depois. Põe parênteses porque isso aqui é um par ordenado. Cada equação dessa aqui linear, gente, a gente pode colocar no plano cartesiano e fazer interpretação geométrica, inclusive. Ok? Porque lembre-se, lá do primeiro ano, que se eu isolar y aqui, ó, na primeira equação, bem como na segunda, eu tenho função afim. Eu teria aqui uma função afim em cima e uma função afim aqui embaixo. E o gráfico da função afim é uma reta. Na próxima aula eu vou mostrar para vocês a interpretação geométrica, tá? Do conjunto de solução de um sistema de equações lineares do tipo 2×2, tá? E aí você tem um par. Esse par, coloca entre parênteses, o par, ele é o elemento solução, tá? Do conjunto S, conjunto de solução. Então você teve só um x e só um y, montou o par, a solução é este par. Um valor para x 4, um valor para y 9, nesse contexto aqui do exemplo que nós tratamos. Aí, só para dar o gostinho a vocês, ó, na próxima aula a gente vai falar sobre interpretação geométrica,
tá? E classificação do sistema 2x2. Por interpretação geométrica, já dei aqui uma palhinha, né? Equações lineares do tipo 2x2, que formam sistemas, portanto, de equações lineares do tipo 2x2, cada equaçãozinha ela pode ser modelada como uma função afim, na hora que eu isolo y. Y, lembrando que é y, minha f de x. Achando x, eu consigo achar y. Então, eu posso isolar y em função de x e ter uma função afim. Meu y é minha f de x. E aí, na hora que eu monto os gráficos para cada equação, como é função afim, eu vou ter retas. No ponto que as retas se cruzam, é onde eu tenho o elemento que é solução para o sistema. Porque o x que eu acho numa equação, bem como o y, serve também para outra equação. Então, o conjunto de solução, ele tem um par ordenado para x e y, portanto, que serve para as duas equações lineares. Pois x e y foram obtidos a partir das duas juntadas, das duas trabalhadas em modo unido. Ok? Por isso, a solução em termos de interpretação geométrica ocorre num ponto de intersecção entre as retas. Quando as retas, que são os gráficos das equações lineares do tipo de sistemas 2x2, elas não têm um ponto de encontro, elas são paralelas, aí não tem solução. É quando o sistema não tem solução. Aí a gente vai entrar aqui na classificação. Um sistema linear do tipo 2x2, ele pode ter solução, ele pode ter muitas soluções, tá? Ou ele pode não ter solução. Quando ele tem muitas soluções, é quando uma reta que representa uma equação linear, o seu gráfico, bem como a outra reta, elas ficam no mesmo lugar, elas coincidem. Se elas coincidem e estão no mesmo lugar, quer dizer que todos os pontos de uma são os mesmos da outra. Então tem infinitas soluções, vários pontos de encontro. Quando se cruzam em apenas um ponto, uma única solução, como a gente viu agora no exemplo anterior. Porque tanto x quanto y que nós achamos valem para as duas equações lineares. Então vale também para as duas funções que eu posso escrever a partir das equações. Tranquilidade. E quando o sistema ele é impossível, isto é, não tem solução? Quando os gráficos das equações lineares em sistemas do tipo 2x2, eles não se tocam em nenhum momento. São paralelos. Ok? Aqui essas retas são ditas concorrentes, porque elas se cruzam tocando em um ponto. Ok? Beleza, se fossem retas que se cruzassem, tocando em um ponto e formando um ângulo de 90 graus, elas seriam perpendiculares. Aí teria mais um detalhezinho para vocês. Aí essa partezinha de interpretação geométrica fica para a próxima aula, para que o vídeo não fique muito longo, beleza? Mas, como de praxe, e aqui deixei a palhinha, né, para a próxima aula, criando gosto em vocês, desejo por tal estudo, mas como de praxe, vou deixar aqui algumas questõezinhas para vocês desenvolverem, tá? Bom, aqui neste pacote de exercícios, na página, deixa eu pegar aqui a página, tá na página 102, tá? Esse material tá lá postado para vocês, livro, você acha como nome do arquivo, livro, matemática, volume 2. Na página 102, vou deixar para vocês a questão 12, beleza? Vou deixar também a questão 13, show de bola. E a 14, que são questões contextualizadas, que tem tudo a ver com o que a gente trabalhou nesse início de discussão sobre sistemas lineares 2x2. Já iniciamos, discutimos até um método de solução, método da adição, que você vai ver que ele é bem similar ao escalonamento, quando chegar a hora de falar de escalonamento, fiquem tranquilos. E como eu trabalhei um sistema de equações modelados por um sistema contextual ao dia a dia, então trago também 3 questões contextualizadas. As questões que estão aqui, que envolvem também você projetar o gráfico, as retas que representam, tá, os gráficos de cada equação linear, quando escritas no modo função, isolando y, então y em função de x, beleza. Quando o sistema é 2x2, não esqueça. Eu irei passar na próxima aula, tá? Para não acumular demais questões para vocês, nem acumular também muitos assuntos, e a gente ir passo a passo, beleza? E também a aula não ficar tão longa. Mas aqui podemos ter uma aula bastante rica e que vocês vão poder atacar. Vocês vão poder atacar questões 12, 13 e 14 numa boa. Lembrando que em termos de Enem, tá, é muito comum, quando cai problema envolvendo sistemas de equações lineares, a gente ter uma situação contextualizada, como é o caso aqui da questão 12, da questão 13 e da questão 14. Um forte abraço. Até a próxima!